Vamos lá. Eu experimento o mundo pela boca. Agora a gente vai começar a falar sobre essas dimensões mais subjetivas da experiência. O que eu quero dizer quando eu digo que experimento o mundo pela boca? Primeiro, a minha relação realmente com a comida. Eu sou uma pessoa que vivi dos 13 aos 23 com crise de pânico por conta da morte prematura de uma prima minha com 16 anos, que tinha aneurisma, passou mal e morreu. E depois que ela morreu, parece que o medo da morte ficou morando no meu peito. E eu tinha crises cíclicas e noturnas que só melhoraram quando, eu comecei a fazer terapia, porque eu comecei a dar nome para isso. Antes eu achava que era pecado, eu venho de um lar cristão, isso é importante também de ser dito, eu achava que era Deus me chamando para morrer, eu achava muita coisa. E foi na terapia que eu dei nome, falei, nossa, isso é pânico, isso é, né? Enfim. E, além disso, eu me curei a partir de um tratamento ayurvédico com a comida. Então, eu fiz uma limpeza, onde basicamente eu comia arroz com lentilha, maçã cozida, fiz uma limpeza muito absurda, assim, e depois eu continuei colocando a comida nesse lugar de assentamento das minhas emoções. E foi isso, inclusive, que me possibilitou ir para o Rio de Janeiro. Eu curei a minha crise de pânico 1 mês antes de ir para o Rio de Janeiro. Então, a minha relação com a comida é de procurar sempre como cultivar as emoções que eu quero viver ou mudar as emoções que estão me perturbando. Então, se eu estou muito ansiosa, com a cabeça quente, com azia, eu não vou comer gengibre, eu vou comer coisas mais geladas, eu vou comer coisas cruas. E se eu estou muito ansiosa, vateada, com a cabeça cheia de ar, perdida, quem sou eu, e etc., eu vou comer comida para fortalecer o meu fogo. Então, essa relação com a comida define muito o meu caminho, né? Então, eu experimento o mundo pela boca, quer dizer que quando eu chego aqui, inclusive, eu procuro, através da comida, criar um senso de casa. A primeira coisa que eu comi, eu estava morrendo de medo e com medo de passar fome. Eu sou uma pessoa que tem alergia a glúten, isso é importante também de ser dito. Eu sou uma pessoa que, eventualmente, a depender dos sintomas, fico ansiosa. Sei lá, se eu como uma coisa que eu sinto que minha garganta está fechando. Ih, minha irmã, pode deixar que eu vou ficar bem ansiosa. Então, eu já tinha construído, por conta de muitos anos vivendo com a crise de pânico, uma certa hipervigilância das minhas emoções. E se a comida não me faz bem, eu fico meio perdida, porque a comida é meu ponto de apoio. Então, quando eu chego aqui, eu estava um pouco receosa do que eu ia comer, com medo da comida americana, obviamente, né? A propaganda é boa, mas a gente sabe que não é tudo isso, que é uma mentira, inclusive. E a minha primeira comida foi uma comida coreana no aeroporto, assim que eu desci em Los Angeles. E eu procurei exatamente conforto no conhecido. Então, era arroz, carne, salada, etc. E aí eu consegui comer sem ter nenhum tipo de pico de ansiedade. A segunda comida que eu comi aqui, que foi muito forte para mim, nesse sentido das emoções, foi uma comida indiana, que, nossa, é um tempero incrível, que me lembra o período que eu ia no Hare Krishna. E aí, enfim, esse lugar, inclusive, é um lugar onde eu sempre vou com a Isis e a gente senta da mesma forma e pede a mesma comida, quase como se a gente ritualizasse aquele dia em que eu cheguei e a gente foi criando vínculo naquele momento que a gente não tinha intimidade. Então, é para mim um momento de ritual. Essa é uma comida de conforto. Uma outra foto que eu trago aqui é esse morango, né? Para mim, esse morango ele representa aquilo que aparentemente é bonito, que te atrai, que lembra alguma noção de natureza, mas que no fundo é extremamente tóxico. Então, eu despertei muito medo de me envenenar aqui. E por fim, não menos importante, eu acho emblemático esse refrigerante que se chama Ori, né? No fundo, eu procuro em tudo que eu faço fortalecer o meu Ori, me comunicar com o meu Ori, entender como é que eu posso ter uma vida boa. E aí até o Ori nos Estados Unidos pode ser problemático, porque isso aqui é um refrigerante cheio de açúcar. Então, para mim, é só, enfim, uma tentativa de mostrar como uma cultura pode deturpar tanta coisa. Mas não leve muito a sério esse papo do Ori aqui, não, tá? Seguindo essa lógica do experimentar o mundo com a boca, a primeira vez que eu comi comida do sul, ou seja, comida preta, eu fiquei muito feliz, mas é uma comida que, apesar de nutrir, de deixar você cheio, de nutrir, inclusive, afetivamente, porque é uma comida preta, né, com um tempero diferente da comida americana,
é uma comida com muito óleo. E eu tenho uma relação em que eu preciso nutrir o físico, o emocional, e aquilo tem que me trazer nutrição. Se falta alguma dessas coisas, geralmente eu fico incomodada. Mas às vezes eu só quero uma delas. Às vezes eu só quero ficar com aquela sensação empanturrada de barriga cheia. Aí eu como uma pizza sem glúten. Às vezes eu quero sentir conforto, então eu vou comer uma comida conhecida. E saber disso me ajuda, saber a emoção que eu quero sentir me ajuda a fazer as minhas buscas. Isso foi muito importante para eu compreender aqui nos Estados Unidos, a ponto de que eu não ficasse me distraindo com o que me oferecem, mas que eu fosse proativa naquilo que eu estou buscando. Inclusive de me autorizar eventualmente a ter prazeres superficiais, que podem, em alguma medida, trazer algum malefício para o meu corpo, mas naquele momento eu só precisava de um abraço no meu paladar. E aí depois eu comecei, né, com a minha construção de rotina, a cozinhar muito mais em casa. E essa hipervigilância, inclusive, foi até em alguma medida boa, porque eu estou muito mais comprometida com a minha alimentação. Estou muito mais comprometida com esse cuidado de olhar o que vem na comida, o que não tem, como é que eu posso, então, eu mesma criar o ambiente dentro da minha casa daquilo que eu quero viver, para eu não ficar procurando, como um bom americano faz, na compra compulsiva, na bebida, no desespero, no choro, na indisposição. Então, para mim, é muito importante experimentar o mundo pela boca também nesse sentido, né? Trazer conforto para o meu paladar, para o meu corpo, porque não existe experiência saudável que não inclua o corpo. Um outro ponto que eu queria destacar sobre os Estados Unidos são o que, para mim, eu vou chamar de relações ultraprocessadas. Assim como a comida é ultraprocessada, as relações também são. A política, o contato, a paisagem. O que eu quero dizer por ultraprocessado? Algo que é extremamente bonito por fora, mas pode ser podre e vazio por dentro. Eu estou falando, sim, dos produtos que me geraram uma sobrecarga absurda quando eu fui no mercado pela primeira vez, porque você lia lá, orgânico, natural, mas quando você ia olhar os ingredientes, você ficava, o que está acontecendo? E é tudo muito atrativo, porque são várias opções, e são várias cores, e parece que você, assim, não vai me faltar opção. Pelo contrário, não é a quantidade de opção que traz, então, conforto aqui. Se tivesse menos opções, inclusive, eu ia me sentir um pouco mais tranquila. Primeira vez que eu fui no mercado, eu gastei 3 horas e gastei $300. E aí eu vou contar um pouco mais sobre isso mais à frente. Uma outra coisa sobre isso que no mercado se apresenta como produtos com finalidade de te alimentar, mas que te causam mal por dentro sem você saber, para mim isso é uma metáfora para como existe uma embalagem em torno da América do Norte, né, dos Estados Unidos, acerca de um desejo pela arquitetura, pela cor, pela forma como as pessoas vivem. Inclusive, eu vi muitos vídeos no TikTok sobre aerolook. E os aerolooks são basicamente como as mulheres brancas dos Estados Unidos se vestem, que é aquela roupa, aquele moletom com boné. Pelo amor de Deus, o que tem de incrível nisso? Mas não. Existe um desejo massivo por essa embalagem, né, que está em torno da estética norte-americana. E aí, quando eu chego aqui, eu estou literalmente numa cidade implantada no meio do deserto. Gente, nunca foi tão viva a sensação de que eu estou no show de Truman. E é muito louco porque essa cidade implantada, ela é uma maquete, literalmente. Estou falando de casas de papelão, né? Aqui, falando de casas de papelão. Tem razões por conta de terremoto, etc? Tem. De insolação, de vento, etc? Tem. Mas eu estou falando também de uma cidade que criou um sistema de irrigação para jardins falsos. Esses jardins, a plantação que você vê aqui não existe. Nada disso é genuinamente daqui. As árvores são geneticamente modificadas para que não deem frutos. É essa cidade, é essa relação ultraprocessada. Um outro ponto sobre relação ultraprocessada é que a gente tem aquela música que diz, né? Todo mundo se encosta. Aqui não. Aqui ninguém se encosta. Inclusive, se você estiver andando na rua e, porventura, qualquer possibilidade de você cruzar com a egrégora do outro, a pessoa já diz, I'm sorry, é um I'm sorry toda hora aqui que você não aguenta. Que é isso, gente? Você vai quebrar se você se encostar. Eu caí uma vez na rua, as pessoas passaram e ninguém me ofereceu ajuda. Ninguém nem me olhou. Dá uma sensação que você não existe, porque se as pessoas não te olham, é como se ninguém afirmasse a sua existência, né? Você anda do lado das pessoas, elas não se comunicam nem com o olhar, elas não dão bom dia, boa tarde, nada.
E eu, brasileira, que adoro falar, faço amizade com todo mundo, fico como? Fico saudosa da minha terra, obviamente. Uma outra coisa é que está todo mundo defendendo o seu espaço privado, e por isso esse cuidado com o corpo. Aqui você tem uma lei, que é a lei loitering. Você não pode ficar um determinado tempo fazendo nada na rua. Lei da vadiagem, não é não? Pois é, você não pode. Aqui não tem praças públicas. Aqui você não pode comer uma fruta na rua, porque não vai ter fruta. Ou se tiver, ela vai ser muito ruim, porque ela foi feita para ter um outro sabor. Então, é isso que eu tenho entrado em contato na América, né? Com algo que é dito como belo e um grande desejo, mas que quando você se aproxima, ou tem veneno, ou é podre, ou é vazio por dentro. Pertencimento. Acho que um aspecto importante sobre pertencimento aqui nessa minha vinda é que a gente está sempre respondendo ao meio. Sempre. Então, eu tenho uma plena compreensão de que eu, em Brasília, tenho determinadas respostas. Sobretudo porque eu tinha uma grande fidelidade com os meus pais. E uma estratégia, inclusive, para mim, foi ir para o Rio de Janeiro, foi ampliar minha perspectiva sobre mim. Mas no Rio de Janeiro, eu também construí uma comunidade, uma lógica de cidade, de relações, que também definiam determinados comportamentos. Inclusive, nos últimos meses que eu estava no Rio de Janeiro, no último ano, 1 ano, 2 anos, eu moro lá há 6, eu estava sentindo muita indisposição para estar na rua, para sociabilizar, etc. E eu ficava com medo de chegar aqui nos Estados Unidos e continuar indisposta, como se isso fosse eu. Mas, na verdade, era só uma resposta do meu corpo ao meio. Então, tem coisa que se resolve quando a gente se movimenta. E estar nos Estados Unidos, não conhecer nada nem ninguém, é uma contradição. Porque eu não preciso ser fiel a nada, mas, ao mesmo tempo, eu não tenho uma borda, né? Um conhecido que me gera contraste para que eu lembre o que eu sou. E aí, às vezes, eu preciso me lembrar o que eu sou. Eu faço isso a partir da comida, por exemplo. Porque é importante que eu me lembre quem eu sou. Eu faço isso ligando para os meus amigos, para minha mãe, lendo alguma coisa, vendo foto. Em contrapartida, se o conhecido cria uma borda que oferece contraste, o desconhecido pode causar, sim, um estresse pela ausência do contraste. Tipo, quem eu sou aqui? O que eu estou fazendo? Que lugar é esse? Tudo é estranho. E aí, inclusive, nesses momentos, você se descobre bem, bem nacionalista. Eu nunca senti tanta falta do Brasil com S, né? Não do Brasil com Z. Mas essa ausência de borda também é um convite para a gente se redescobrir, ter outras reações. Então, eu estou me reconhecendo de novo como uma pessoa muito disposta e interessada, que gosta de fazer, de sair, que gosta de rotina. Aqui eu gosto de rotina. Aqui eu gosto de comer a mesma coisa, aqui eu gosto de ir no mesmo horário para academia. Quantas eu não posso ser? E aí eu me lembro do livro que eu sempre cito, do Saramago, né? Se você não sai de ti, você não torna a saber quem você é. Então, é nesse deslocamento também geográfico, cultural, que novas informações sobre o que eu sou sobressaltam. E uma coisa que eu sempre tento me lembrar é que, ainda que eu esteja aqui e seja estressante, criar intimidade com o novo leva tempo. Então, eu tenho que ter paciência também com o estranhamento. Eu preciso acolher o estranhamento. Eu preciso acolher o fato de que eu não me sinto pertencente. E talvez eu nunca serei pertencente. Porque, como eu disse para vocês, eu sempre me senti no não lugar. E aí eu assumo para mim que eu sempre vou ser uma estrangeira. Aqui ou no Brasil. Se eu me assumo estrangeira, isso fortalece uma ideia de que o único lugar onde eu, de fato, posso morar é no meu corpo. Todo o resto é só um cenário que me acompanha, né, que me estimula ou que me prende. E por isso que a gente precisa de mobilidade, poder ir e vir, ter experiências de conhecer outros países e lugares e culturas e pessoas. Porque morando no próprio corpo e conhecendo outros contextos, a gente conhece mais desse corpo também. Um ponto importante também aqui eu senti algo que eu não sabia, nunca tinha dado esse nome, inclusive eu dei esse nome depois que eu fui entender que ele já existia, que eu falei até num vídeo que eu estava me sentindo numa sobrecarga sensorial. Eu sou muito sensível a cheiro, a sabor. E aí você pensa, uma cidade que tem um cheiro, o mercado tem um cheiro, a limpeza tem um cheiro, as coisas têm um cheiro que, assim, que não me agrada. Agora eu estou um pouco mais confortável, mas, assim, não me agrada. O sabor é outro, a linguagem é outra, a paisagem é outra, as relações, tudo é outro. E eu compartilho com vocês que eu tenho, de tempos em tempos, uma crise cíclica. Eu me sinto tão sobrecarregada, sobretudo quando eu vou em Los Angeles, eu me sinto tão cansada que eu fico cerca de 2 dias na cama. Eu já tive 3
panes. Vou chamar de pane, mas é só uma autorregulação, eu acho, do meu corpo. Por conta dessa hiperexposição à linguagem, ao cheiro, ao sabor, à paisagem e às relações. E aí, se eu não entendesse e dissesse para mim que criar intimidade leva tempo, eu ia olhar para isso como talvez um adoecimento. Mas eu só olho para isso hoje como uma etapa de autorregulação. Então, eu aceito quando o meu corpo simplesmente quer ficar deitado, prostrado na cama, porque não está suportando mais o cheiro, o sabor, a linguagem, a paisagem e as relações desse lugar. Eu construí também para mim, para trazer essa noção de mim um pouco mais forte, né, e me lembrar quem eu sou e não me despersonalizar por completo, algumas coisas que me trouxeram sensação de casa. Por exemplo, continuar a terapia. Eu faço terapia há 10 anos com a mesma pessoa. Me comunicar com os meus amigos e familiares, trazer elementos de decoração, então, ali a coisa está até bagunçada, mas vocês ignorem. Ali tem uma capulana que me acompanha há muitos anos, e ela está aqui, porque eu olho para ela e isso lembra de mim. Então, existem alguns dispositivos de memória, como as fotos que eu coloquei, etc., que vão me trazer nesse assentamento de casa. Uma outra coisa muito besta foi ter comprado um HDMI, porque aí eu consigo assistir televisão. E assistir televisão me lembra quando a minha mãe e meu pai me deram uma televisão no Rio de Janeiro. Eu não tinha, e aí eu tive a televisão, eu fiquei muito feliz, eu comecei a assistir várias coisas, etc. Ter uma televisão também me dá um assentamento. Ter ganhado uma bicicleta. A ancestralidade é tão incrível, gente, que eu ganhei uma bicicleta com uma semana estando aqui de outro brasileiro. E aí eu ando com essa bicicleta para cima e para baixo e parece que eu sou a Dora Aventureira. Eu até me esqueço dos meus problemas. Buscar sabores e comidas conhecidas também me ajuda. Assistir uma série comfort. Então, todo dia eu tenho um ritualzinho que eu tomo meu café da manhã e assisto Girlfriends, que é uma série que, inclusive, não tem no Brasil, mas que é aquilo que foi plagiado para fazer Sex and the City, que são 4 mulheres negras em Los Angeles. E me lembrar que a diferença entre o antigo que eu conheço e o novo é o tempo que eu estou em contato com ele. Então, ter paciência comigo também me traz sensação de casa. Porque eu também acredito, de verdade, que, assim, às vezes a gente quer ter certeza antes de dar o passo. E se você escolher na encruzilhada, a gente fala, eu quero a encruzilhada. Porque eu quero os caminhos abertos. Aí você tá lá na encruzilhada, deixa eu te dar a encruzilhada. Aí você, mas eu tenho medo de errar. Mas se eu for por aqui? E se eu for por aqui? Eu gosto de pensar que na encruzilhada, se eu for para a direita ou para a esquerda, o sol sempre vai nascer e vai passar por alguma dessas ruas. O que muda é a hora que ele passa. Então, nessa rua, talvez o sol apareça meio-dia. E nessa daqui ele vai aparecer 5 da tarde. O sol vai chegar para mim na escolha que eu fizer. Eu só tenho que entender e me colocar, de fato, com os pés firmes na escolha que eu fiz. E lembrar, desacreditar dessa artimanha também que eu ouvia muito na igreja, que não tem caminho, não tem volta, né? Tem caminho que não tem volta. Não é assim, todo caminho tem volta. A gente sempre pode ir e voltar, a gente sempre pode refazer, inclusive porque o tempo das coisas são cíclicos e a gente sempre volta para episódios muito parecidos na nossa vida, você sabe, eu sei, só que de forma diferente.